é sobre esse índice de bem-estar e essa leitura que a pesquisa trouxe, que nós vamos tratar agora com o Leonardo Barreto. Léo Barreto, eu quero lhe ouvir sobre a sinalização desse índice. Como tratamos agora há pouco aqui com Juliana Lopes, isso já se refletiu ali na captação das intenções de votos dos eleitores entre 1 e 2 salários mínimos e nos lembra que a economia continua sendo importante para as eleições, especialmente a inflação? Exatamente. E aqui as coisas se encaixam, né? Primeiro, a Juliana está corretíssima em chamar atenção para esse ponto, né? E aí, pescando uma fala do Marcelo Tokarski, né, que é da Nexus, eu estava comentando a pesquisa agora há pouco, ele diz assim, olha, tem um conjunto de eleitores não filiados que vão decidir a eleição. E esses eleitores não filiados são aqueles que tendem a ser mais sensíveis ao desempenho dos governos nas questões que são fundamentais para eles, e, nesse caso, o custo de vida, né? O custo de vida, que a gente tem que lembrar, derrotou o governo democrata na eleição que o Donald Trump venceu. Então, eu acho que se eu fosse uma pessoa do governo, né, eu estaria muito alarmado e preocupado com esse dado, porque a inflação é um grande cabo eleitoral, né? Um cabo eleitoral às avessas, né? Nesse caso. Um cabo eleitoral que conversa com o eleitor toda vez que ele vai na gôndola. E se a gente buscar o perfil, né, desses eleitores de centro, a gente vai ver o seguinte, é um eleitor preferencialmente feminino, de 2 a 5 salários mínimos que moram na região sudeste e na região nordeste. Ou seja, é um eleitor que hoje garante a eleição do presidente Lula. E contra a inflação, o que é possível fazer, né? Então, assim, para resumir esse dado que a Nexus traz, que é muito interessante, ele faz uma comparação, né? Você tem saudade do governo Bolsonaro ou você prefere o governo atual? E nas variáveis econômicas, as pessoas disseram, a maioria das pessoas disse, que tem saudade do governo Bolsonaro. Ô, Léo, economicamente, aqui tem um fenômeno que é o seguinte, né? Porque se a gente olha o comportamento da inflação nos dois governos, a inflação no governo Lula é menor do que a inflação no governo Bolsonaro. A questão é que houve uma mudança de patamar de preços entre os dois governos e esse novo patamar mais alto, em função de todo o processo inflacionário vindo ali pós-pandemia e também com a guerra da Ucrânia, da Rússia invadindo a Ucrânia, esse patamar de preço ele não voltou. Pelo contrário, então a inflação veio, como a gente diz em inglês, on top of that, né? E essa é a percepção. Não adianta a gente explicar o processo inflacionário, porque as pessoas sentem isso no bolso. Ô, Léo, espera um pouquinho que eu já vou voltar com você. Eu quero trazer aqui um outro ponto desse levantamento da pesquisa de hoje, analisando o potencial e a rejeição de voto, tanto de Lula quanto de Flávio Bolsonaro. E aqui, gente, os dois estão igualmente rejeitados, eles estão com a mesma rejeição. Vamos olhar primeiro para o presidente Lula. Não votaria de jeito nenhum. Saiu de 46% em 13 de julho para 49% agora, 3 de agosto. É o único em quem votaria. Ficou no mesmo patamar, poderia votar, mas também em outro, entre 16% e 14%. Não conhece, não sabe, não respondeu, entre 0% e 1%. Agora vamos olhar para a rejeição de Flávio. Era 50% em 13%, já tinha sido um pouco maior lá no auge do escândalo lá do áudio do Vocaro, caiu para 50% e agora foi para 49%. O único em quem votaria, 27, 25, 28, aqui tem uma melhora acima da margem de erro de 2 pontos. Poderia votar nele, mas também em outro, de 20, 21, cai para 19%. E não conhece 2, 3 e 3 e não sabe, não respondeu 1%. E no último recorte, o Instituto fez aquela pergunta de aprova ou desaprova o governo Lula, binário, né? Sim ou não, aprova ou não. O desaprova estava em 47%, foi para 49%, voltou um pouquinho, 48%, e o aprova se manteve estável nos 47%, então aqui é praticamente um empate.
Não sabe, não respondeu, 6,45%. A pesquisa BTG, Nexus BTG, ouviu 2.002 eleitores de todo o país entre os dias 31 de julho e 2 de agosto. Margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Esse levantamento foi contratado pelo Banco BTG. Está registrado no Tribunal Superior Eleitoral.